Bom dia, amada igreja. Bom dia. Agora sim. Meus amados irmãos, quero convidá-los a se assentarem. Nós vamos iniciar o culto desta manhã e é muito bom estarmos juntos para buscarmos a face do Senhor. E eu quero te convidar neste início de culto ao Senhor. Nós vamos cantar esse hino. Nossa oração será o cântico deste hino que já estamos ouvindo a sua melodia, 401 do nosso inário para o culto cristão. Vamos nos assentar, vamos nos aquietar. Eu sei que é muito bom a gente rever pessoas queridas que há um bom tempo nós não víamos, que estão retornando aos poucos à casa do Senhor, mas nós também precisamos ter os nossos olhos voltados para o Senhor. Então nós vamos cantar este hino logo de manhã. Cante conosco. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir e estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor, mesmo escura noite, brilha a tua luz, e em teus braços eu descanso, meu Jesus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, porque podemos te adorar em espírito e em verdade. Podemos declarar logo de manhã a nossa adoração ao Senhor e fazê-la durante todo o dia. Que possamos, não apenas hoje, domingo, mas durante todos os dias da nossa vida, que a nossa vida seja uma expressão de adoração ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua igreja. Amados, vamos também adorar o Senhor lendo uma porção da sua palavra que se encontra em Salmos, capítulo 4, versículo 8 e capítulo 5, versículos de 1 a 4. Vamos ler juntos então? Vou começar a leitura. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Todos. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor.
atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Amém. Amados, eu quero nessa manhã, Gilmar pode vir aqui também, ele quer trazer um recadinho para a igreja, ele vai falar já já, e enquanto ele se aproxima eu também já quero compartilhar com os irmãos, saudar a igreja reunida nessa manhã, dê aquele sorriso para a pessoa que está ao seu lado, vamos nos confraternizar neste momento. A gente não pode sorrir com os lábios expostos, né? As máscaras impedem, mas nós podemos sorrir e nos confraternizar nesse momento. Deus abençoe toda a igreja reunida, todos os irmãos presentes, Deus abençoe a todos. Temos uma família para apresentar daqui a pouquinho, nosso pregador de hoje, nosso missionário, daqui a pouquinho vamos falar a respeito, mas é muito bom ter cada um dos irmãos aqui conosco, rever pessoas que há um tempo nós não víamos, estão conseguindo retornar à casa do Senhor. Você que nos acompanha pela internet, que bom ter você conosco, faça uma saudação aí no chat, compartilhando que você também está participando do culto nessa manhã. Então, Gilmar vai trazer um recado, depois eu vou falar. Salve a igreja com a graça e a paz de Jesus, amém, irmãos? Irmãos, nós estamos aqui para poder compartilhar com os irmãos aquilo que nós estamos assim planejando e projetando com o nosso ministério de música de nossa igreja. Bom, como todos nós, paramos as nossas atividades praticamente por 1 ano e meio em função da pandemia. E uma das coisas que nos afetou muito foi a questão da nossa orquestra, juntamente com o Igor, nós estávamos avançando e quando nós íamos avançar um pouco mais, a pandemia chegou, tivemos que parar. Mas louvado seja o Senhor, porque esta semana nós já voltamos a nos reunir para que possamos, assim, no próximo domingo 25, já participar dos cultos da nossa igreja. Então, os irmãos estejam orando pelo nosso ministério da orquestra, que nós estamos voltando. Hoje teremos um outro encontro para o nosso ensaio após o culto da manhã. E nós queremos convidar a você que já fez parte da orquestra, que possa me procurar para que você possa, então, integrar também novamente conosco. E você que deseja estudar algum instrumento, voltado mais para a orquestra, flauta transversa, violino, trompete, saxofone, você me procure, porque a partir de setembro estaremos assim iniciando essas aulas com o projeto de nossa orquestra, não pela escola de música, tá? Você vai me procurar para que você possa então aprender esses instrumentos a partir de setembro, para que você possa fazer parte de nossa orquestra. Estamos convidando para estudar esses instrumentos as crianças a partir de 11 anos, tá? De 11 a 17 anos, para poder aprender esses instrumentos juntamente comigo. Então, pais, fiquem atentos aí, a partir de setembro, aulas para violino, flauta, trompete e saxofone, para que nós possamos dar sequência ao trabalho da nossa orquestra. 11 a 17 anos comigo. E também compartilhando com a igreja que nós estamos trabalhando também para, a partir de setembro, começar com as nossas crianças a musicalização infantil. Então, os pais também estejam atentos que a partir de setembro, juntamente lá com o coral infantil, nós vamos começar a trabalhar a musicalização infantil com as crianças, para que elas possam, quanto antes, já aprender essa linguagem e nos abençoar também aqui com as participações suas, em nome de Jesus. Então, esteja orando por esse nosso projeto, em nome de Jesus. Ainda, desculpa, Roberto, a partir de agosto, estamos voltando também com as nossas aulas de piano. A nossa professora, a Deise Marrom, que nos ajudava, ela retornará às quintas-feiras, a partir de agosto. Então, você, na última semana, tendo interesse de retomar ou fazer aulas de piano com a Deise Marrom, na última semana de julho, você já pode ligar para a secretaria, para que você possa, assim, agendar o seu horário e, então, fazer parte dessas aulas, ok? Obrigado. Amém. É a igreja retomando as suas atividades. Eu quero também lembrar a igreja que a nossa escola bíblica dominical não parou em momento algum, mas nós estamos trabalhando no retorno gradual das classes presenciais, tá bom? Então, nós estamos realizando, as turmas de discipulado já voltaram, a classe de casais, a classe de jovens e adolescentes, e, por enquanto, ainda temos em regime de classe única as outras classes de adultos, tá bom? Então, por favor,
Quem tiver em condições de vir, venha para a Escola Bíblica Dominical. Às 9 da manhã estamos aqui juntos, estudando a Palavra de Deus. Procuramos observar os protocolos de segurança, o distanciamento, para que esses momentos aconteçam com toda a segurança, tá bom? Também quero compartilhar com a igreja, hoje, dia 18 de julho, nós pela manhã vamos ouvir o pastor Edson, daqui a pouco eu vou apresentá-lo. Ele é missionário de missões estaduais, vamos falar a respeito disso hoje. À noite, nós teremos conosco o pastor Adriano e uma equipe da Cristolândia Sonho de Mãe, que atua lá em Itaperuna, e eles estarão conosco hoje, ministrando a palavra. Vai ser uma noite também abençoadora. E no domingo que vem, dia 25 de julho, nós teremos aqui conosco o pastor Dinei René Lota. Ele foi missionário de missões mundiais, servo do Senhor. Ele estará pregando aqui. Nosso culto do dia 25 será um culto especial, ainda mais evangelístico. Então é a oportunidade de você convidar outras pessoas para estarem aqui conosco. Nós temos os folders aqui para que você possa levar para sua casa, convidar outras pessoas. Eu também quero lembrar que hoje, às 17 horas, às 5 da tarde, nós vamos nos reunir aqui na igreja para distribuir esses convites e folhetos evangelísticos aqui nos arredores. Então, quem puder estar conosco aqui hoje, às 5 da tarde, vamos fazer essa atividade, já convidando as pessoas para esse trabalho do domingo que vem. Dia 31, tem programação do GFC chegando. Tem vaga ainda? Tem vaga ainda. Então, oi? São vagas limitadas. Então, casal que quiser participar, procura Henrique e Márcia, Pauline, Edna também, que estão aí cuidando das inscrições, para que você possa participar, tá bom? Então já fica aí o recado dado. E lembrar a igreja, nosso pastor Gerson não está aqui conosco nesse momento. Não sei quantos tomaram conhecimento, mas nessa sexta-feira, o pastor Vanderlei Batista Marins, pastor da primeira igreja batista de Alcântara, ele perdeu o seu segundo filho. Nós acompanhamos em maio o falecimento do seu primeiro filho. Aconteceu um acidente, o seu filho faleceu, e nessa sexta-feira o outro filho do pastor Vanderlei faleceu também. O pastor Gerson inclusive está lá agora, está acontecendo neste momento o culto fúnebre, o sepultamento. Então oremos pelo pastor Gerson, está lá acompanhando junto ao pastor Vanderlei e outros irmãos, e nós aqui prosseguimos servindo ao Senhor. Daqui a pouco nós teremos nosso momento de oração e vamos partilhar outros motivos também para a igreja acompanhar. Vamos nesse momento, meus irmãos, dedicar ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Aqueles que estão preparados poderão trazer ao altar do Senhor enquanto cantamos os seus dízimos e as suas ofertas. Você que participa conosco pela internet, nós vamos colocar no chat os dados bancários para que você efetue o depósito da sua contribuição, e a gente pede que você envie ao WhatsApp da tesouraria uma cópia do comprovante do seu depósito e indicando a destinação do seu depósito, seja um dízimo, uma oferta específica, seja o que for. Por falar em oferta, também lembrei de compartilhar com a igreja que nós ainda estamos arrecadando as cartelas de remédios, tá bom? Então você que tem a sua cartela de remédio pode trazer, e também as caixas de leite também estamos arrecadando ainda. Eu só quero lembrar os irmãos que a ideia é que a caixa chegue aqui na igreja aberta e lavada, tá bom? Nós não temos condições de lavar as caixas aqui, então é bom que você já traga as suas caixinhas lavadas e abertas para que a gente possa fazer a destinação correta. Vamos agora então cantar 546 do nosso Inário para o Culto Cristão, Dá-me Tua Visão. Dá-me Tua visão, Senhor, olhos que possam ver almas perdidas sem Teu amor, sem fé, sem graça e poder. Abre meus olhos
Quantos vivem sem conhecer a tua compaixão, que eu mostre pelo meu proceder o teu amor e perdão. Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar teu maravilhoso amor. Minha vida consagro aqui perante a tua cruz. Tudo que sou pertence a ti, ó, vive em mim, meu Jesus. Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar teu maravilhoso amor. Amém. Que possamos demonstrar sempre o maravilhoso amor do Senhor aos outros. Meus irmãos, nós vamos viver nesse momento, nosso momento de gratidão ao Senhor, e nós queremos agradecer ao Senhor pelos nossos aniversariantes. Hoje temos aniversariante, o Davi dos Santos Paltrinieri, Deus o abençoe, o Klinger Bonfim também, inclusive vi os papais aí hoje, mãe Cília e irmão Paulo, estão aí, graças a Deus. Luiz Carlos de Oliveira Castro também, o papai do Luiz Carlos de Oliveira Castro Júnior. Eu vi o Luiz Carlos de Oliveira Castro Júnior, já precisou ir, né? Mas o papai dele faz aniversário hoje. Amanhã, dia 19 de julho, o irmão Everaldo Soares de Miranda. Dia 21, nosso irmão Isael de Souza. Também dia 21, a irmã Maria Lúcia dos Santos. Dia 22, a nossa irmã Eliana Roque, Gugu, conhecida como por muitos. Dia 22 também nosso irmão Hélio Alves de Castro e a nossa irmã Maria da Fonseca Alexim. E dia 23, a nossa irmã Fouve Cristina Carvalho. Deus abençoe nossos irmãos aniversariantes. Algum outro motivo de gratidão? Casamento, batismo, alguma bênção recebida? Nascimento do neto, graças a Deus. Amém. É a filha da nossa irmã Adaleia, que está aí com a gente hoje, com seu esposo, irmã Adaleia também, entre nós essa manhã. Graças a Deus por isso. Irmãos, nós vamos agradecer ao Senhor pelas bênçãos recebidas, mas também vamos compartilhar os motivos de oração que chegam até nós nesse momento. Já mencionamos o pedido de oração pelo pastor Vanderlei Batista Marins e sua família, oremos por ele. Também a Fouve, ela agradece ao Senhor pelo seu cuidado com a sua família e pede pelos enfermos. Nosso irmão Luciel Marcos pede oração pelo Benjamin Duarte, ele é um familiar, então oremos por ele, pela sua saúde. Marcelo José Gomes também está aqui com a gente hoje. Marcelo, que bom te ver. Ele pede que a igreja ore pela sua família e pelo seu padrasto. Irmã Nádia Simone pede oração pela vida da sua prima Maitê, que está internada. Oremos por ela. Assim como esses, outros também que estão internados, outras famílias que estão enlutadas. Eu convido a você, nesse momento, fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor neste momento. Oremos. Santo Deus, querido e poderoso Pai, louvado, bendito seja o Teu nome. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado da Tua igreja, tem fortalecido os Teus servos. Oramos nesse momento em gratidão ao Senhor, pelos que aniversariam hoje, outros que hão de aniversariar nos próximos dias. Muito obrigado. Nos unimos também em oração pelos nossos irmãos que passaram por cirurgia, como a Ana Lúcia, graças a Deus está se recuperando, como o Valdino, esposo da Sandra, também agradecemos pela sua recuperação, a nossa irmã Cidileia também, obrigado Senhor, o Jandir também, irmão do nosso irmão Rogério, que está em casa, graças ao Senhor por isso.
Oramos também, Senhor, em súplica pelos enfermos, como a Maitê, parente da Anádia de Simone, que está internada, cuida dela, assim como ela, tantos outros que estão internados também. Sê com cada um ali, que cada um possa sentir a presença do Senhor. Oramos também, Senhor, pelos enlutados, como a família do nosso pastor Vanderlei Batista Marins, ali da 1ª de Alcântara, seu coração e da sua esposa, irmã Rita, toda a família, toda a igreja consternada nesse momento, que o Teu Espírito Santo esteja consolando essa família, ó Deus, e assim como eles, outras famílias também, que vivem momentos difíceis, tantas famílias de nossa igreja também, que perderam entes queridos. Consola, Senhor, cada coração, e que a Tua igreja prossiga avançando para a honra e glória do Senhor, que estejamos estendendo os nossos ombros para chorar com os que choram e também nos alegrar com aqueles que se alegram, porque foi para isso que o Senhor nos chamou também, para estarmos unidos, porque somos um só corpo em Cristo Jesus. Oramos em nome de Jesus, Seu Filho. Amém. Vamos adorar ao Senhor com nosso ministério de louvor. Bom dia, amados. Bom é estarmos na casa do Senhor, né? E todos sabem que eu gosto muito daquele versículo que fala aqui em Salmos 118, se eu não me engano, né? Que o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso nós estamos alegres. Não é esse o versículo, agora me fugiu a mente. Mas fala que este é o dia que o Senhor nos fez, que possamos estar nos alegrando e nos regozijando nesse dia que amanheceu com uma neblina muito intensa, e eu pude meditar no cuidado do Senhor para conosco, né? Quando eu estava preocupada assim, gente, eu não tenho molhado minhas plantas, e fiquei assim, gente, eu não molhei a planta ontem de noite, e depois eu falei assim, gente, como que o Senhor cuida de nós, como que o Senhor é maravilhoso. Porque se Ele faz isso com as plantas, dando essa neblina toda, esse sereno, e pôde assim revigorar as forças dessa plantação, imagine conosco, que somos filhos do Senhor, somos filhos dEle, e nós estamos aqui para adorá-lo, pelo que Ele é, mas o Senhor é grande, é maravilhoso, é justo, é fiel, então nós adoramos pelo que Ele é e pelo que Ele faz em nossas vidas, porque Ele sendo tudo isso, Ele já está fazendo algo tremendo em nossas vidas, porque tem cuidado de nós, Então, eu quero te dizer, aquieta-te. O Senhor tem cuidado de você. Aquieta-te, porque você está seguro nas mãos desse Deus maravilhoso. Então, eu te convido a se colocar de pé neste momento e adorá-lo pelo que Ele é. Você pode adorá-lo com suas palmas. Eis-me aqui na presença, a pensar no que tens feito em mim. Te busquei, te encontrei, só para ouvir tua doce voz, Jesus. Santo, justo, sempre és fiel. Salva, cura, redime o meu ser. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eis-me aqui na presença, a pensar no que tens feito em mim. Te busquei, te encontrei, só para ouvir tua doce voz, Jesus. Santo,
justo, sempre és fiel. Salva, cura, redime o meu ser. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Porque o véu já se rasgou e nós temos livre acesso ao trono da graça. Nós temos livre acesso ao Pai. O véu está rasgado, o véu continua rasgado, o véu não foi recosturado, ele continua rasgado. Então você é livre para adorá-lo. E nós estamos aqui para adorá-lo. E nós vamos continuar adorando esse Deus maravilhoso. Eu te convido a adorar dizendo: nós estamos aqui, Senhor, para te adorar. Nós estamos reunidos em teu nome, ó bendito. Estamos nós aqui pra te adorar. No Calvário nos amaste, com teu sangue nos compraste. Estamos nós aqui pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, Santo é o Senhor.
te adorar, pra te adorar, pra te adorar. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração. Santo é o Senhor. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração. Santo é o Santo, 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 Ele é santo, aleluia. Toda a terra está cheia da tua glória, ó Senhor, porque tu és Deus grande. No mês de novembro, nós tivemos um hino oficial que falava sobre o fôlego, né? Que todo fôlego que há em nós devolvemos ao Senhor em forma de adoração. Essa era a canção, uma das partes da canção falava: porque tudo que é em mim eu quero devolver a Ti, Senhor, em forma de adoração. Eu quero te convidar a devolver ao Senhor com todo o seu fôlego, com tudo que há em Ti, tudo que está dentro do seu coração, você possa devolver ao Senhor em forma de adoração. Nós cantamos no início do culto, né, que devemos derramar o nosso coração no altar do Senhor. Eu te convido a se derramar, continuar se derramando diante do Senhor, com o teu fôlego, com o fôlego que o Senhor colocou na sua vida, que você possa estar devolvendo a Ele em adoração e declarando que Ele é a vida, que Ele é tudo para nós. És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Diga Ele: grande, grande é o Senhor. De novo declare: és a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Ele restaura o coração. Grande é o Senhor. Cante, igreja. Com teu fogo
és grande. Tu és grande. Tu és grande. Declara, igreja. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Mais uma vez declare. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Ele é grande. Cante. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande, grande, grande com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor a ti. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a ti. Grande é o Senhor. Somente a ti. Grande é o Senhor. Grandioso é. Sussurrando com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, derramamos louvor com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor a ti. Com teu fôlego dentro em nós, queremos derramamos louvor, derramamos louvor com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a ti. Jesus, somente a ti nós te adoramos, ó Deus. Somente a ti, Senhor, queremos exaltar. Queremos colocar nossas vidas diante do teu altar, ó Pai, reconhecendo a tua soberania e a tua grandeza. Ó Deus, tu és grande, ó Pai. Tu és grande, tu és maravilhoso, tu és glorificado, Senhor Deus, em nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, continue, Senhor Deus, falando aos nossos corações, usando, Senhor Deus, a tua igreja, os teus servos, ó Deus. Ó Deus amado, nós colocamos diante da tua presença, para que possamos ser canal de bênçãos, canal do teu fluir, ó Pai. Para que as pessoas possam olhar para nós e ver a tua luz refletida em nós, ó Pai. Ó Deus, que a cada dia nosso coração possa estar se derramando diante de ti, recebendo da tua soberania, da tua glória, Senhor Deus. Ó Deus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque estamos aqui, porque estamos bem. Podemos te adorar e devolver esse fôlego que o Senhor nos deixa através do louvor e da adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar.
Santo é o Senhor e digno de ser louvado. A igreja do Senhor prossegue avançando e nós adoramos e desejamos que outras pessoas também adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Por isso, nossa igreja investe em missões, pensamos em missões, refletimos e procuramos exercer aquilo que o Senhor coloca em nossos corações. E nós estamos nesse tempo refletindo a respeito de missões estaduais, missões no nosso estado, porque sim, o Rio de Janeiro é um campo missionário. Nosso estado é um campo missionário. E eu quero lembrar com a igreja o tema da campanha de missões estaduais para esse ano. O pastor Gerson já tem falado a respeito dele e da semelhança que há com o tempo que temos vivido com o tema da campanha de missões estaduais. Vamos todos juntos dizer? É tempo de reconstruir. Todos juntos. É tempo de reconstruir. E a divisa que se encontra em Neemias 2:18 que diz, todos juntos, sim, vamos começar a reconstrução. Glórias a Deus por isso. Nós temos colocado, irmãos, na nossa capa do boletim, quero lembrar, eu tenho aqui uma versão impressa, mas nós não estamos distribuindo a versão impressa do boletim. Ele tem sido colocado semanalmente de forma digital no grupo do WhatsApp. Então você pode ali depois acompanhar. Nós temos colocado matérias falando do que Deus está fazendo no nosso estado. Hoje nós colocamos aqui o testemunho do pastor Diniz, que atua aqui perto em Itaboraí. Na semana passada colocamos o testemunho do pastor que atua na Ilha Grande também. Então Deus tem abençoado o seu povo. E hoje nós vamos ter o privilégio de ouvir o nosso pastor Edson Silva. Pode vir, pastor, por favor. Ele trouxe a sua família, vai apresentá-la também melhor, certamente. E é um prazer, pastor Edson, termos o irmão conosco nessa manhã. Que Deus abençoe sua vida. Pastor Edson é missionário de missões estaduais e atua como capelão militar. Então vamos ouvir um pouco do que Deus está fazendo. E eu creio que Deus já separou aquilo que o irmão tem para partilhar conosco nessa manhã. Fique à vontade, tá bom? É muito bom tê-lo aqui conosco. Fiquem à vontade, a família também. Que Deus abençoe toda a igreja reunida. E aos que estão participando conosco pela internet, vai compartilhando o link desse culto para que outras vidas também sejam edificadas. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, igreja? Santo Deus, querido e poderoso Pai, louvado e bendito seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Edson, pela sua família, pelo que o Senhor tem feito na vida dele e através dele nesse ministério de capelania. Que o Senhor continue abençoando o teu servo na mensagem que ele trará aos nossos corações nessa manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade, tá, pastor? Só vou higienizar aqui, tá? Bom dia igreja, bom dia aos amados irmãos, é um prazer nesta manhã poder estar conhecendo mais esta agência do Senhor, aqui em Trindade, em São Gonçalo. Na minha infância eu costumava passar minhas férias na casa de uma tia aqui em Barreto, né? Aqui em Barreto, as férias escolares, meus pais deixavam nessa, na época eu era católico, né? Era madrinha, né? Foi uma madrinha de batismo, que era irmã do meu pai, e eu passava as férias ali com ela. Me converti aos 14 anos de idade, na Igreja Batista em Paulicéia, em Duque de Caxias. Fui para o seminário novo, cedo, com 18 anos, tive a chamada, e com 22 anos concluí, com 25 fui consagrado a pastor. E como foi apresentado, eu sou atualmente capelão militar. Pastoreei uma igreja batista durante 11 anos,
em Duque de Caxias, plantamos uma igreja no bairro de Jardim Primavera, e depois Deus me chamou para a capelania militar. Então, nesta manhã, nós vamos falar um pouco sobre o que Deus tem feito no nosso estado, também nesta área missionária. O capelão, ele é um missionário estratégico dentro das Forças Armadas. Temos capelães na Marinha, no Exército, na Aeronáutica, capelães batistas. Temos também na PM e no Corpo de Bombeiros, do estado do Rio de Janeiro. Pastores batistas atuando, e eu sou capelão militar do Exército Brasileiro, e o meu campo missionário é a guarnição da Vila Militar em Deodoro. E eu sou responsável por 53 quartéis. São 53 organizações militares na guarnição da Vila Militar, e apenas eu como capelão evangélico para dar conta, do apoio espiritual e religioso daquela tropa. E também apoio Macaé e Campos. Temos quartel em Macaé, uma 9ª bateria antiaérea em Macaé, e temos um batalhão em Campos, que hoje se tornou a 2ª companhia. Então, são quartéis que, esses mais distantes, eu faço de 2 em 2 meses e levo ali a palavra do Senhor. E nesta manhã nós vamos apresentar para a igreja um pouco desse campo missionário, que é um pouco desconhecido. Nós conhecemos a capelania escolar, hospitalar, carcerária. São missionários que também se especializaram neste leque de atuação que é a capelania. O que vem a ser um capelão? Alguém sabe aí? O capelão geralmente é um ministro ou um obreiro que vai atuar dentro de uma instituição. E para se atuar dentro de uma instituição, requer treinamento, preparo, conhecimento da cultura daquela instituição. Então, o missionário, ele vai agir de forma estratégica. Dentro de uma instituição, geralmente não se pode fazer um evangelismo explosivo. Então, a gente vai atuar com muita cautela, muita estratégia, criando meios para que a gente possa, assim, pregar o evangelho. Dentro do ambiente militar, é um pouco mais restrito ainda. Então, a gente tem que criar muitas estratégias. E a gente costuma dizer que o capelão, primeiramente, ele tem que ganhar o amigo para depois ganhá-lo como irmão. Então, é um dos lemas da nossa capelania. E vamos estar ali passando alguns slides para os irmãos conhecerem um pouco do nosso trabalho dentro das Forças Armadas. Convidar a nossa amiga que vai estar nos auxiliando ali no Data Show. Pode passar o slide aí. Então, falamos, o nosso tema é tempo de reconstruir. Então, fazemos missões orando, contribuindo, e alguns irmãos têm a oportunidade de ir. Estamos com esse tema maravilhoso. É um tema com uma divisa também bem propícia para este tempo, como bem disse o nosso pastor aqui. É um tema propício para este tempo. Um tempo difícil, de pandemia, onde muitas pessoas estão precisando que nós, como igreja, venhamos apresentar a essas pessoas uma palavra de fé, de esperança, uma palavra de reconstrução, de restauração de vidas. Neemias 2,18: então nos declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, do que ele me tinha dito. E disseram ao povo: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Uma das características do exército babilônico, quando invadia uma cidade e tomava um povo, na maioria das vezes, eles ateavam fogo nas casas, destruíam os templos, também tacavam fogo nos templos e nas muralhas. Era algo tão terrível que eles costumavam até torrar as pedras das construções daquelas muralhas, para que psicologicamente e emocionalmente aquele povo não conseguisse encontrar forças para se reconstruir, se assim quisesse. E Deus usa alguns profetas, Ezequiel, Daniel, alguns profetas contemporâneos desta época, para levar uma palavra de fé e de esperança para o povo. Neemias e Esdras são usados por Deus para poder motivar o povo agora a ter esperança e forças para se reconstruir. Pode avançar. Tem uma imagem linda aqui, irmãos, que
É ali de cima do alto do Corcovado, Cristo Redentor. Quantos já tiveram oportunidade de ir lá? Quantos aqui? Quase que, deixa eu ver aqui, uns 30%. Irmãos, quem não foi, não sabe o que está perdendo. E dou a dica, né? De preferência, vá em um dia que esteja ensolarado, que aí o irmão, a irmã, vai poder, ou com a família, ou sozinho ali, contemplar, irmãos, esta beleza lá de cima. Irmãos, podemos observar a Baía de Guanabara, Niterói, algumas serras e montanhas da região serrana, Zona Sul, algumas comunidades ao entorno, dá para ver a Zona Norte, mas o que nos encanta ali, irmãos, é a beleza e o cuidado do nosso Deus. Que maravilha, irmãos, parecia que Deus estava realmente inspirado. Quando olhamos essa arquitetura, ao ponto de alguns turistas, quando vêm ao Rio de Janeiro, a nossa cidade é conhecida mundialmente como cidade maravilhosa. Um cartão postal a nível mundial, elogiado, mas a nossa cidade, o nosso estado, tem muitos problemas. Nós sofremos, irmãos, com a desigualdade social, a falta de segurança, recursos para a saúde e por aí vai. Crescimento desorganizado de algumas áreas urbanas da nossa cidade. E nós, irmãos, temos a palavra que vai levar ao povo esperança, fé, cura, restauração para as suas almas. Um povo sofrido, mas ao mesmo tempo nós olhamos o carinho, irmãos, o cuidado de Deus ao nos dar essa oportunidade de morar nessa cidade, que tem que ser alvo de nossas orações, nosso estado do Rio de Janeiro. E nós, como igreja e missionários e missões estaduais, temos clamado, temos orado para que o povo do Rio de Janeiro consiga encontrar a razão da nossa fé. Amém? E Deus conta com cada um de nós. Pode avançar. É tempo de reconstruir. Estou acompanhado da minha esposa. Fica de pé. Irmã Valdilene, futura pastora batista, já passou pelo pré-concílio da Ordem dos Pastores. Está aí só esperando agora o momento do concílio final. Já passou pelo pré-concílio, pela entrevista. Daqui a pouco vai se tornar pastora batista. Davi, fica em pé. Davi, meu filho primogênito, baterista, está aí. E a Julinha, fica a Julinha. Davi tem 14 anos, a Júlia tem 10. A Júlia Vitória. Só minha esposa que eu não vou falar a idade, né, irmão? Senão, depois ela... Aí, já entregou, né? Ela quando viu ali 1971, ela falou: ih, rapaz, é a mesma idade que eu tenho essa igreja. Já se entregou, né? Então, irmãos, estamos ali na guarnição da Vila Militar, estamos levando a palavra para 53 quartéis ali, 53 organizações militares na Vila Militar. Pode passar, querida. O serviço de assistência religiosa do Exército, hoje nós temos 4 pastores batistas aqui no Rio de Janeiro. Eu estou ali à direita, temos o capelão pastor Vieira, que é de Magé, pastor batista, o coronel Ivan Xavier, pastor batista em Jardim Guarabu, da Ilha do Governador, esse que está no meio aqui, é um coronel, ele é pastor batista, foi para a reserva. Pastor batista ali em Ilha do Governador, Jardim Guarabu. Temos o capelão, a gente chama pelo nome de guerra, né? Capelão que está aqui em Niterói, está aqui na AD1 de Niterói, capelão Gama, pastor batista era da região serrana ali de Teresópolis. Então nós formamos o serviço de assistência religiosa para prestar apoio espiritual e religioso aos nossos soldados. Independente da graduação, do posto, da patente, nós estamos ali levando a palavra de Deus para o Exército Brasileiro. Pode passar. O que é capelania militar? O que um capelão faz? Pode avançar. O capelão ele é responsável pelas atividades e palestras de cunho moral e ético dentro das Forças Armadas. Nós somos responsáveis de levar ânimo para a tropa, cultos e dar palavras de bênção. Nos momentos em que eles vão para operações, missões de paz ou de guerra, durante intervenções federal como houve, atividades de grande porte, eventos, como teve Jogos Olímpicos, Paralímpicos, aqui na nossa cidade,
Então o capelão ele é responsável pelo termômetro ali, está acompanhando esta parte espiritual, religiosa, emocional. Por que a fé se entende que é importante? Um soldado sem fé, ele não é capaz de compreender que ele será capacitado de ir para uma missão e executá-la. Então a fé ela é importante para qualquer pessoa, inclusive para um soldado. Então os soldados precisam ter fé, eles precisam acreditar, ter confiança de que eles são capazes de executar bem aquela missão. Então a parte moral, nós damos palestras de cunho moral e ético, e estrategicamente a gente sempre arruma um jeito, né, de pregar a palavra. O ânimo à tropa. Nós também arrumamos jeito de estar acompanhando, a gente chama de capelania de presença. É estar sempre próximo dos soldados, dos comandantes, dos batalhões, dos generais, para estar ali levando uma palavra de forma estratégica. Os cultos e as bênçãos que nós damos em formatura, na parte da manhã, na parte da tarde, em cada batalhão. Pode avançar, querida. O capelão, ao visitar uma organização militar, geralmente eu faço um cronograma com um planejamento de atividades para o ano todo, onde pelo menos durante o dia eu vou estar em 2 organizações militares. E geralmente eu já acerto com o comandante do batalhão para levar uma palestra, para na hora do almoço, na hora da formatura, falar com a tropa, realizar culto naquele local e reservo um momento para aconselhamento, onde eu atendo, visito os cárceres, porque dentro dos batalhões tem cárcere. O militar, quando comete algum crime aqui fora, ou lá dentro do quartel, ou quando ele é punido, ele é recolhido para o cárcere. Ontem eu visitei 3. Então ele é recolhido e ali a gente leva uma palavra. Os baixados é aquele militar que está hospitalizado, está internado, está enfermo, ou aconteceu algum acidente, mas ele está dentro do quartel. Então a gente visita esses baixados. Pegamos a relação daqueles que estão hospitalizados para visitar também. Então os irmãos podem ver que a capelania militar ela é bem dinâmica, ela é repleta de atividades. E como que a gente consegue fazer tudo isso? Organizando o tempo, com planejamento, e a gente pede para que cada comandante de batalhão nomeie um militar cristão para fazer ligação conosco. Geralmente é um pastor daquele quartel, um militar que é pastor, um militar que é um obreiro já, que tem ali uma boa indicação, então ele é nomeado para que ele faça ligação com o capelão, porque não tem como a gente dar conta de todos esses quartéis ao mesmo tempo. Então a gente sabe mais ou menos o que está acontecendo naquele quartel, está precisando de uma visita urgente ali da capelania, então a gente realiza todas essas atividades. A guarnição da Vila Militar nos proporciona uma capelania bem dinâmica. Tem capelão que é só capelão hospitalar, tem capelão que é capelão apenas de cárceres, tem capelão que fica só em instituição educacional. Mas ali na Vila Militar nós temos 3 escolas de oficiais, de capitães. Todo ano recebemos mais de 600 capitães só nessa escola. Temos a escola de sargento de logística, que tem o mesmo efetivo da ESA, que fica em Minas Gerais. Temos hospitais, tem o Hospital do Exército na Vila Militar também. Então, é um leque de atividades muito grande. E só Deus, né? E as orações dos irmãos para a gente estar atuando ali. Entrei depois de velho, capelão entra até 40 anos de idade, né? Eu pastorei 11 anos e depois eu ficava, Senhor, para onde o Senhor vai me levar? Se tiver um pouco mais de emoção, Deus me levou para o Exército Brasileiro, né? Fui pedir emoção, né? Um pouco mais de atividade, e Deus deu essa oportunidade. Pode avançar. O capelão também faz atividade física, corre, participa das reuniões oficiais. E o que nós chamamos de capelania de presença é que alguns militares, até de forma mística, acreditam que o capelão ele representa Deus no meio daquele povo militar ali. Então, a presença do capelão já é uma forma deles se lembrarem de Deus, dos momentos de crise, de conflito. Eles veem o capelão presente ali, mesmo que de forma mística na cabeça deles, né? Quando a gente dá a bênção ali, é como se fosse Deus abençoando eles para ir executar aquela atividade, aquela missão. Então, participamos das corridas, das marchas, acampamentos, vamos olhar sempre uma palavra. Algumas missões eu participei, operações, Jogos Olímpicos, intervenção federal,
temos agora a Operação Acolhida, está acontecendo nas fronteiras ali, onde o Exército está ali cuidando da recepção desses imigrantes venezuelanos que estão entrando pelas fronteiras. E o capelão militar, a cada 3 meses ou 4, é um capelão que vai estar ali apoiando também o trabalho, porque dentro da capelania existem vários tipos de desdobramentos. Existe a capelania adventícia, que é a capelania onde a pessoa recebe treinamento para estar preparado para receber o imigrante. Porque o imigrante, imagina, irmãos, ele sai do seu país, fugido com a sua família, na expectativa e esperança de encontrar refúgio, abrigo, emprego, comida, dinheiro numa nação estrangeira, onde ele não domina, às vezes, o idioma, não sabe muito bem da cultura, cheio de incertezas. E o capelão, preparado para atuar na capelania adventícia, ele vai estar pronto para dar uma palavra, para abrigar, para responder. Então, é um leque muito grande a capelania. É algo maravilhoso. Eu amo a capelania. Escrevi um livro há pouco tempo chamado Teologia Prática da Capelania em Instituições e Ambientes de Trabalho. O capelão, ele tem que vestir a camisa, ou, no nosso caso, vestir a farda. Geralmente, o capelão, para fazer uma imersão cultural naquela instituição que ele está sendo inserido, ele vai ter que conhecer a cultura, falar a mesma linguagem, então tem que passar por um treinamento para poder ele se identificar com a cultura daquela instituição. Então a gente tem que caminhar lado a lado, estar junto, para poder a palavra ter um efeito maior dentro daquela instituição. Pode avançar? Então eu vou aproveitando todas as brechas, né? Toco o meu contrabaixo, me misturo no meio das bandas ali. Em 2017, nós juntamos as 3 maiores bandas da Vila Militar, fizemos uma orquestra. E eles se apresentaram no Teatro Cecília Meirelles, e o capelão estava lá para orar por eles, levar uma palavra. Aí me chamaram: pastor, então o senhor vai fazer a locução, a apresentação da banda, do nosso repertório. Eu falei: estamos juntos, vamos lá, né? Orei, e a gente vai criando as estratégias para poder falar de Cristo. Pode avançar. Chamamos então de capelania de presença. Pode prosseguir. Foi o primeiro capelão a ficar na Brigada Paraquedista pelo menos 1 ano. Ali sempre foi lugar de padres. Ao longo da história foram 9 padres, e eu consegui ficar pelo menos 1 ano ali, abençoando aquela brigada. Lancei o livro de 70 anos da Brigada Paraquedista, fazendo a locução, né? O presidente estava lá, fizemos a locução do livro de 70 anos da Brigada Paraquedista. Mas é uma forma deles olharem o capelão ali e eles lembrarem de Deus. Pode avançar. Né? Isso. Pode prosseguir? A importância da assistência espiritual e religiosa. Alguns países estão muito à frente de nós aqui no Brasil. Por exemplo, ali tem um general do exército americano, do meu lado, um general capelão do exército dos Estados Unidos. Do meu lado esquerdo, temos um general do Corpo de Fuzileiro Naval da Coreia do Sul. Nesses países, o capelão chega até o posto de general. E nos Estados Unidos, capelania é profissão. Eles entendem a importância do apoio e da assistência espiritual às pessoas, dentro das instituições. Então, lá eles valorizam isso. A Coreia do Sul é pequenininha, mas tem bastante evangélico ali. E só nas Forças Armadas, o general me falou que tinha 460 capelães dentro das Forças Armadas. E a Coreia do Sul é um ovo, pequenininha. Então, eles valorizam a atividade, o apoio espiritual às pessoas, aos funcionários, aos efetivos das tropas. Pode avançar. E o capelão, ele acaba tendo que se relacionar com todos os credos. Tem atividades que são cultos ecumênicos, então nós temos que estar juntos ali. Então, ele tem que ter bom relacionamento também e capacidade de interagir com outros credos. Tem momentos em que a palavra é para todos os credos. Então, eu não posso fazer um evangelismo explosivo, entrar de sola, e a palavra tem que ser uma palavra estratégica, que atenda todas as fés que estão ali, todos os credos. Então, nos relacionamos com os padres. Esse padre aí é o Silas Malafaia dos católicos, né? Ele é meio esquentado. Cultos ecumênicos, cultos interreligiosos, e tem o culto específico. Aí fica mais fácil que a gente fala
com o nosso público-alvo evangélico. O comandante, às vezes, chega do batalhão: pastor, queremos um culto em ação de graça. Vamos colocar os católicos na quadra, o público evangélico vai estar no auditório, os espíritas vão estar lá no refeitório. Então divide, aí fica mais fácil que a gente vai falar da linguagem para o nosso público específico. Mas tem momentos em que a gente fala com todo mundo junto. Então depende do dia, do momento, do que o comandante daquele batalhão quer naquele dia. Então o capelão ele tem que ter esse jogo de cintura, para poder não ferir a fé de ninguém e ao mesmo tempo falar de Jesus. Então é algo que a gente vai aprendendo. Existe o minuto do capelão, o momento do capelão, existe o culto. Às vezes o comandante chega: pastor, tem 1 minuto para pregar. Irmão, a gente tem que pregar em 1 minuto. Tem que falar o versículo, dar o tema, esmiuçar ali e concluir a palavra. E eu consegui, irmãos. No início eu achava impossível. Depois eu gravei, até mandei para um amigo aí. 52 minutos aí. Preguei, disse o tema, li o texto, em menos de 1 minuto. E hoje eu faço vídeos, minuto do capelão, disparado para o celular de todo mundo ali. E palavra de 1 minuto. Tem um momento do capelão, é 5 minutos. E a gente tem que pregar em 5 minutos. Não deixar passar a oportunidade. Pode avançar. Prioridade da capelania: sepultamento. Eu posso estar com a agenda cheia de atividade naquele dia, morreu alguém, ou o militar, ou alguém da família militar, a gente cancela tudo para atender o enlutado. Então, prioridade é apoio espiritual religioso a quem quer que seja. Já fiz sepultamento de católicos no lugar do padre. Já fiz sepultamento de pessoas espíritas no lugar de pai de santo, porque às vezes não deu tempo de chamar e o capelão vai. Mas a gente pergunta à família: você tem alguma preferência? Pode ser o pastor mesmo? Porque o capelão é o responsável de prover o apoio espiritual a todos. Então, aí eu ligo para o capelão padre: olha, tem uma família aqui, faleceu, um ente querido, ou um militar faleceu e a família é católica, o senhor pode vir? Aí, não posso, senão eu vou caçar outro padre, capelão, ou até um padre de fora. E mesmo assim acontece também para as outras religiões. Às vezes o militar ele é de uma determinada religião, então eu vou procurar ou ser o ministro religioso ou alguém daquele credo para dar apoio, ou eu mesmo vou. O capelão dá o pronto atendimento, né? A gente é o pronto atendimento para o militar em momento de crise e conflito. E depois a gente vai ajustando esses pormenores aí. Pode avançar. O capelão é responsável por toda atividade religiosa dentro das Forças Armadas. O pastor Neil Barreto, ele queria fazer uma caminhada down na pista da Vila Militar. Aí o documento, geralmente o ofício solicitando isso, passa pela capelania. Aí o capelão vai despachar com o chefe de Estado-Maior, general ali, a solicitação de apoio que aquela igreja está pedindo do Exército. Né? Então, isso aí vai caminhar. No mês de março temos a caminhada down, a nível mundial é celebrado, é levantada essa bandeira, né, de apoio às crianças, e conseguimos fazer ali a caminhada down na Vila Militar. Pode avançar? Então, para poder dar conta desse serviço todo, a gente pede que os comandantes nomeiem representantes de núcleos evangélicos, católicos também, e espíritas, para poder fazer ligação com a capelania. Então, anualmente eu promovo treinamento, encontro. Tem água aqui? Obrigado. Né? Para poder alinhar o apoio espiritual a todos ali. Pode avançar. Temos a Páscoa dos Militares, uma atividade que acontece todo ano, lá no Rio de Janeiro, ou na primeira igreja batista do Rio, ou na Catedral Presbiteriana, e os católicos ficam na Catedral Metropolitana. É um culto de Páscoa que acontece fora de época, porque, segundo a tradição, os militares que foram para a Segunda Guerra Mundial, quando voltaram, já tinha passado a Páscoa. Então fizeram um culto em ação de graça e celebraram a Páscoa com esses militares e suas famílias. E foi fora de época e virou uma tradição. Geralmente é celebrado na primeira semana, no primeiro semestre de um ano. A gente celebra a Páscoa dos militares com todas as Forças Armadas, Forças Auxiliares também presentes. Ali é um evento muito bonito, irmãos. Pode avançar. A capelania também se envolve em atividades sociais. Então a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, são psicólogos, psiquiatras das Forças Armadas, do Exército, também assistência social do Exército. Então trabalhamos junto, né, para poder prestar apoio às famílias que estão ali precisando
de assistência religiosa, espiritual e também em outras áreas. Pode avançar. Durante a pandemia, visitamos 17 asilos. Veio a pandemia, todo mundo se fechou, se trancou em casa e esqueceram dos idosos. Muitos asilos estavam precisando de comida, de alimento, de obra, de restauração, de serviços, não tinha. O Exército fez esse trabalho. Visitamos, a meta era visitar 70, só que não conseguimos, devido a muitas restrições, mas visitamos 17 asilos. O Exército levou comida, cesta básica, reformou alguns asilos. Isso não passa na mídia. Levamos cama, e o capelão ia lá levar a palavra para aqueles idosos, né? A banda ia, se posicionava à distância, tocava para animar os idosos. O Exército higienizava os locais, via as necessidades e prestou apoio a muitos asilos aí no Rio de Janeiro. Pode avançar. Pode avançar? Isso. Grandes eventos, irmãos. Eu sepultei, dos 4 militares que morreram em combate, eu sepultei 3 militares. Atividades, saímos nas patrulhas, os militares que vêm de fora, a gente acolhe, fazemos ceia dentro dos quartéis. Pode avançar. Minha esposa me acompanhava ali, levando ceia para aqueles militares. Grandes eventos. Irmãos, em 2017 distribuímos 26 mil novos testamentos camuflados para os militares. Em 2017, teve o maior efetivo na Vila Militar. Bateu 25 mil militares na Vila Militar. E os irmãos imaginem que além desses 25 mil militares, as famílias. E distribuímos 26 mil porque na Vila Militar tem bancos, postos de gasolina, padaria, comércios. Então a gente leva também para aqueles funcionários públicos civis que trabalham ali, na guarnição. Então conseguimos distribuir, irmãos, durante 15 dias, com apoio dos Gideões internacionais. Aqueles que distribuem aquele Novo Testamento em colégio, eles personalizaram o Novo Testamento, colocaram camuflado. E a gente conseguiu, isso, irmãos, foi uma estratégia muito grande. Por quê? Porque personalizou para as Forças Armadas. Então, teve camuflado para o Exército, para a Marinha, para a Aeronáutica, e a aceitação foi muito grande. Aonde eu chego, eu vejo nas mesas, nas mochilas, na farda, o paraquedista salta com o Novo Testamento eles acreditam, né? Mesmo que de forma até como se fosse um amuleto, mas o que importa, irmãos, é a ideia de que no momento de crise, de conflito, eles vão se lembrar que existe Deus. Então a palavra foi semeada. 26 mil, pode avançar, né? Até hoje, né, nós conseguimos distribuir 40 mil novos testamentos. A capelania militar, ela tem acesso aos generais, às autoridades. Então, as nossas devocionais, nossos materiais evangelísticos vão para Brasília, a gente encaminha para os ministros, né? Nós temos ministros lá que serviam na Vila Militar, generais. Então, a gente encaminha material para também evangelizar esse povo e também falar de Deus e levar um apoio espiritual. Então a gente consegue ter acesso às autoridades. Ali na Vila Militar são 5 generais e o capelão ele tem acesso, porque o capelão ele faz o termômetro da tropa. A gente vê qual batalhão as coisas estão indo bem. Aqueles 10 militares que se envolveram, né, durante a intervenção federal, atiraram naquele veículo, né, estava tendo já um confronto naquela região. Eu cuidei espiritualmente daqueles 10 militares que foram presos, foram recolhidos, que aquele músico veio a óbito. Então, um apoio espiritual religioso a capelania faz a todos esses militares. Teve um capitão que, durante a intervenção federal, ele foi alvejado. Esse capitão veio a óbito. No sábado de manhã, eu já estava no hospital para atender a ele e a sua família. Esse capitão veio a óbito um mês depois. Mas, numa emboscada em uma das operações, ele foi alvejado. E, naquele dia, ele perdeu o movimento já do pescoço para baixo. Eu fui atender ele, a sua família, seu filhinho de 3 anos de idade. Depois a família se retirou. E ele falou: pastor, eu não quero viver a minha vida inteira agora preso dentro do meu próprio corpo. Eu prefiro que Deus me leve. E nessas horas, irmãos, a gente não tem nem palavras, né? O cara era atleta, ativo, saiu com seu esquadrão, e ali a sua companhia, para uma operação no Complexo do Alemão, e ele foi alvejado no pescoço. Naquele dia ele já perdeu o movimento do pescoço para baixo. Só tinha movimento daqui para cima. E a capelania é importante nessas horas. Porque às vezes não é nem a palavra, mas o fato do capelão estar junto do militar ali, estar lado a lado daquele militar, já surte algum efeito. Pode avançar.
E eu pastorei 11 anos uma igreja batista, nós plantamos uma igreja batista. E quando eu vim para a capelania militar, eu acreditava que teria tempo para pastorear, mas acabou não tendo, porque dentro da Vila Militar tem uma igreja. E além da atividade da capelania militar, essa capela se tornou igreja e hoje eu pastoreio essa igreja dentro da Vila Militar, uma igreja grande. Ela foi inaugurada em 98, pastor Laurindo da PIB de Niterói foi o primeiro preletor lá. Então, pastor Laurindo já pregou, Silas Malafaia, Guilhermino Cunha, algumas atividades. Eu estive presente, o Guilhermino Cunha pregou lá. E hoje eu presido essa capela, que é uma igreja. Pode avançar. Essa igreja, ela tem 2 templos. Tem um templo que comporta 900 pessoas. A gente faz atividades maiores, culto, dia do soldado, dia da artilharia, dia da infantaria, aniversário da igreja. Isso aí é época antes da pandemia, tá, irmãos? Os generais fazem presente nesse culto e temos um templo menor. Então, de capela, né? Às vezes tem a ideia de capela, coisa pequena, mas ali na Vila Militar nós temos a primeira igreja evangélica que surgiu na América do Sul, militar, dentro de uma guarnição. Tá? Pode avançar. Então, a atividade é bem dinâmica e grande. Então, contamos com as orações, batizamos os militares, famílias dos militares. Meu filho e minha filha se batizaram ali na igreja evangélica da Vila Militar. Pode avançar. E o desafio também para ser pastor batista é que ali é uma igreja interdenominacional, para atender a família militar. Então, a gente pastoreia uma igreja que tem irmãos de todas as denominações. Foi outro desafio para mim, mas estamos ali, eu e minha esposa montamos já 18 turmas de casais ao longo desse tempo que estamos aí, desde 2015, montamos turmas de casais, fortalecendo, são militares, com suas famílias que se convertem, aceitam a Jesus, casais que estavam em casamento, porque a família militar sofre muito, é muita transferência, mudança o tempo todo. Tem militar que vem e fica só 1 ano na Vila Militar e vai para a fronteira, vai para outro estado. Tem militar que vem e fica 2 anos, tem militar que fica 4 anos. Então, são constantes mudanças. Isso afeta o casamento, afeta a família. Então, nem toda a família, às vezes, está fechando junto ali com o marido, né? Esposa, os filhos. Isso causa alguns problemas. E a gente ajuda a fortalecer a vida desses casais. Pode avançar. Isso, pode avançar. Trabalhamos com a Cristolândia e Casa Viver. Como o público-alvo ali é grande, irmãos, atualmente agora são 18 mil militares só na Vila Militar. Então a gente consegue arrecadar muita coisa para a Cristolândia, Casa Viver, e a gente vai envolvendo esses militares, até para eles conhecerem também nosso projeto missionário batista. Né? Muitos são de outras denominações e acabam conhecendo. Então a gente procura divulgar também as atividades da nossa denominação. Pode avançar. Pregando na Cristolândia ali, tem um casal ali atrás que era filha de um pastor que estava desviada, afastada, e no dia que eu preguei voltou para Cristo. Graças a Deus, o Espírito Santo tocou no coração. Ali tem a filha desse pastor, o seu companheiro estava morando na rua, viciado em drogas, estava morando nas ruas. Pode avançar? Amém. Tenho 10 minutinhos para a mensagem? E aí, pastor? 10, 5, 10 minutinhos, igreja? Amém? 10 minutinhos a gente conclui aqui. Então, irmãos, contamos com as orações de todos. O profeta Ezequiel, ele era contemporâneo dessa época em que Israel estava cativo e que Babilônia invadiu, levou o povo de Israel. Vamos ver Ezequiel 47, de 1 a 12? Abra aí. Ezequiel capítulo 47, de 1 a 12. O texto está aqui, vou acompanhar aqui, nós vamos estar, fica melhor para os irmãos estarem juntos, lendo, vou ler aqui. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente. Vamos ler juntos, irmãos? Porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, o lado sul do altar. E ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão uma corda de medir.
Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais outros 1000, e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. E as águas que deviam agora passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: visto isto, filho do homem, viste isto? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Então me disse: essas águas saem para a região oriental, descem a Campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá, porque onde quer que passe este rio, haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as águas do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. E junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi e até em Englaim. Haverá lugar para se estenderem as redes, e o seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar, grande, em multidão excessiva. E os seus charcos, os seus pântanos, não serão feitos saudáveis, serão deixados para sal. E junto ao rio, as ribanceiras, de um lado e de outro, nascerá toda sorte de árvores, que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as suas águas, águas que saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Olha que maravilha, irmãos. Pode avançar, bota o slide lá. Ezequiel, irmãos, ele tem essa visão de um homem. Ele não sabe identificar se era um anjo, uma teofania, especificar, mas alguém aparece para ele e leva a passear pelo santuário, uma casa. Pode avançar. E ali, neste passeio, né, Ezequiel, ele era profeta. 593 a 531 a.C., exerceu durante 22 anos o seu ofício profético. Ele profetizou antes e depois da destruição final de Jerusalém. Local, Babilônia, junto ao rio Quebar. Irmãos, o templo foi destruído, a Torá, as segundas tábuas originais ali com o texto sagrado de Deus sumiram. A arca da aliança, onde elas ficavam dentro, desapareceu. O templo destruído, as casas, muralhas. E o profeta Ezequiel, ele é levantado por Deus na mesma época em que o profeta Jeremias estava profetizando em Jerusalém. Daniel estava na corte da Babilônia. Ezequiel era profeta para os judeus que estavam exilados. Então ele é contemporâneo de Jeremias, de Daniel. E Deus levanta Ezequiel para levar uma palavra de esperança para que o povo pudesse ter fé de que era capaz de haver uma reconstrução. Pode avançar. E Deus mostra que algumas águas vinham de cima, minavam no altar, escorriam pelaquele santuário. Só que aquelas águas não ficavam retidas, mas elas saíam por debaixo das portas e iam lá para fora. E a cada distância elas iam ganhando profundidade. Deus mostra um rio, irmãos. Em Gênesis 2:5, a minha irmã falando aqui que estava orando, né? Esqueceu de molhar as plantas. Em Gênesis 2:5, diz que Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, mas Deus mandava o orvalho. Deus cuidava da sua criação. Apocalipse 22:1, pode avançar que tem ele aí. João tem uma visão parecida com a de Ezequiel. Ele vê um rio nas regiões celestiais. Deus mostra para João, que escreveu o Apocalipse, ele vê um rio de água da vida, resplandecente como um cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. E esse ia pela rua, e de um lado para o outro achava-se a árvore da vida, que dava os 12 frutos, produzindo cada um ao seu mês, e as folhas dessas árvores serviam para curar as nações.
É Deus quem cuida de nós. Deus cuida das regiões celestiais, Deus cuida da terra. Deus cuida de nós. Irmãos, água é vida. Olha aqui, irmãos. A USP fez uma pesquisa e comprovou isso. 75% do nosso cérebro é pura água. O coração, olha os órgãos vitais, pulmões, fígado, o músculo, o sangue. Às vezes estamos com uma dorzinha de cabeça, é porque naquele dia bebemos pouca água. Algum outro órgão está puxando e filtrando mais água do que o outro. E às vezes nos dá dor de cabeça, porque às vezes estamos com pouca água no cérebro. Água é vida. 70% do nosso corpo é água. Nós somos pura água. Pode avançar. Mas olha que interessante. 70% do nosso planeta Terra também é água. Qual foi a matéria-prima que Deus usou para a nossa composição? Foi o pó da terra, foi a terra, foi o planeta, do planeta Terra que nós fomos formados. Então nós nos parecemos com a matéria-prima cujo qual Deus nos formou. Olha que interessante. A mesma proporção de água no corpo humano é semelhante à proporção de água no planeta Terra. Então água é vida. Pode avançar. Sem água não há vida. 1 Reis 17, houve uma crise nacional no governo do rei Acabe sobre Israel. Ele se casa com Jezabel, uma mulher que era de outra nação, adorava outros deuses, influenciou o seu marido e ele começou a adorar falsos deuses. E a nação também começou a se corromper na sua adoração. Eles já não viam dificuldade de adorar a Deus e também adorar a outros deuses. Acreditavam que Baal era responsável por fazer chover e que Aserá, Astarote, deusas falsas, eram as deusas capazes de fazer a terra ser mais produtiva e fértil. E o povo começou a adorar esses falsos deuses. Tiago 5:17 fala sobre o profeta Elias, homem comum, sujeito às mesmas paixões que nós, mas era um profeta, era um homem consagrado a Deus, e a Bíblia diz que ele orou e ficou 3 anos e meio sem chover na face da terra, no governo do rei Acabe. Isso gerou uma crise nacional. Talvez ele orou: Senhor, vai na ferida, mostra para esse povo, para o teu povo, quem é o verdadeiro Deus, revela para eles, porque eles estão acreditando que Baal é quem faz chover, que Aserá, Astarote são deuses que fazem a terra ficar frutífera, produtiva. Então Deus se agradou, irmãos, daquela oração. Ficou 3 anos e meio sem chover. Água é vida. A crise nacional veio porque sem chuva, sem água, não tinha pasto, não tinha gado, não tinha carne, não tinha leite, não tinha produção agrícola. Uma coisinha tão simples, mas Deus foi lá e atendeu a oração do profeta, até que o povo se arrependeu e só voltou a chover depois que o profeta orou. Irmãos, nós como igreja temos o poder incrível de mudar a história de uma nação. Nós temos a oração. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. O que nós ligarmos na terra será ligado no céu, irmãos. Às vezes oramos pouco. Nós como igreja temos o poder de mudar a história de famílias, de vidas de pessoas, do nosso estado, da nossa nação. Na Coreia do Sul eles levantam 4 horas, 4:30 da manhã para orar. E a primeira oração do dia é pela nação. Eles dizem: se nós não orarmos pelos nossos governantes, pela nossa nação, as nossas famílias irão sofrer. O general disse: nós levantamos cedo. As primeiras horas do dia são para orar pela nossa nação, pelas nossas autoridades, pelos nossos governantes, para que a gente possa viver bem e ter paz aqui na terra. Nós como igreja temos que despertar, irmãos. Temos um poder que Deus nos deu, a oração. É uma ferramenta, irmãos. E diz que temos poder de ligar na terra e ser ligado no céu e também desligar. O profeta fez uso dessa ferramenta, mas tinha um propósito, era que o povo pudesse entender quem era o verdadeiro Deus e glorificar a Deus. As nossas orações têm que ter propósitos e que sejam com a finalidade de glorificar a Deus. Pode avançar. Lembra da mulher samaritana? Jesus chega: a mulher, essa água desse poço aí que você vai beber, você voltará a ter sede. Mas eu tenho uma água que, se você beber dela, você nunca mais voltará a ter sede. Pode avançar. E ele vê, irmãos, no templo minando água, e essa água escorria pelo santuário e ia lá para fora. Pode avançar.
ganhava profundidade. Lembra desse texto? João 7,38. Rios de águas vivas fluirão de dentro de você, devem fluir dentro de você. Irmãos, a visão que Ezequiel tem é de que Deus estava mandando água. Toda vez que tem um pastor, um professor, alguém ministrando para a igreja, Deus está mandando alimento, sustento para a sua casa. E essas águas que nós nos abastecemos não são para serem retidas aqui, é para ser compartilhada lá fora. Por isso que ele tem a visão dessas águas minando no altar da igreja, escorrendo pelo santuário daquela casa e passando por debaixo da porta e indo lá para fora. Nós somos os portadores, nós temos que levar a água da vida. Tem pessoas desidratadas e sedentas em nossas casas, na rua que a gente mora, na faculdade que a gente faz, no curso que a gente estuda. Tem pessoas precisando da água da vida. E você, quando vem aqui, é para você se abastecer, para levar essa água. Pode avançar. Pode passar. Então precisamos mergulhar nessa fonte. À medida que ele observava que ia ganhando distanciamento, um côvado equivale a 45 centímetros ou 50 centímetros. Tanto judeus como egípcios tinham essa medida aproximada a 50 centímetros. Então 1000 côvados era 500 metros. Cada vez que ele avançava, ele percebia que aquele córrego que saía do altar, minava pela igreja, ia lá para fora, estava ganhando profundidade a cada distância. Isso estava virando um rio. Pode avançar. Irmãos, as pessoas estão sedentas. Na Vila Militar, irmãos, é normal atualmente ver soldados chorando. Você pergunta, rapaz, por que você está chorando? Eu não sei, pastor. Está crescendo o número de pessoas com depressão na sociedade, pessoas com crise de ansiedade. Hoje, de 30% a 40% dos profissionais são afastados do meio de trabalho por causa de depressão, a nível mundial. A crise de ansiedade está instaurando nas nações. A pandemia veio, tem pessoas que perderam tudo, empregos, empresários, microempreendedores, tiveram que demitir seus funcionários, chefes de família. A incerteza do dia de amanhã, a tecnologia, irmãos. Os jovens hoje não conseguem mais ficar sem um celular, vão tirar serviço, vão para um acampamento, o camarada tem crise de abstinência. O camarada fica ali nervoso e não pode. Tem muito soldado que é preso por causa de celular. O camarada vai tirar serviço, o cara não consegue. Ele entrega um celular para o oficial de dia, para o sargento adjunto, mas o cara entrega um celular falso. Ele já vai com um celular, tipo o celular do bandido, né? Falso, e fica com outro aqui. Aí é preso, é pego usando o celular na hora do serviço. Eu já sepultei soldado porque o fuzil disparou, porque estava fazendo selfie com uma tiro de fuzil na cabeça. 2 amigos da mesma igreja tinham ido para o culto à noite, num sábado, culto de jovem, no domingo tiraram o serviço, foram tirar selfie com um fuzil e disparou. A falta de atenção, de foco, essa ansiedade que está sendo instaurada na vida dos nossos jovens. Teve um soldado que falou assim, pastor, eu não sei por que eu estou nessa terra. Muitos jovens estão perambulando, a sociedade está vazia e sem Deus. Lembra quando Jesus pregou para aquela multidão 2 vezes, multiplicou pães e peixes? Aí Jesus começou a pregar, a multidão foi embora. Aí Jesus pergunta aos discípulos, vocês não querem ir embora também não? E Pedro responde, Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Pedro encontrou em Cristo a razão do seu existir, o vazio que ele tinha foi preenchido por Deus através de Jesus Cristo. As pessoas estão vazias, sem Deus. Tem um sociólogo chamado Bauman, esse sociólogo ele diz que a década de 2000 para cá é a geração 3Is. Geração ingrata, insaciável e insatisfeita. Jovens da década de 2000 para cá. O exército brasileiro, você consegue fazer um recorte da sociedade. Ali tem pessoas de vários graus de educação, sociais. Eu fiz uma pesquisa numa única companhia, de 150 soldados, não tinham 10 com a família estruturada. Peguei uma companhia, 150 soldados, não tinham 10 com a presença de pai e mãe dentro de casa. Uma vez dando palestra, uma das palestras que eu mais aplico nos quartéis é prevenção ao suicídio. Não sei se os irmãos sabem. O suicídio hoje é a 3ª maior causa de morte no mundo. A cada 40 segundos tem alguém que se matou.
A cada 3 segundos tem alguém tentando se matar. O suicídio hoje só perde para diabetes e câncer. Diabetes está em primeiro lugar, o câncer em segundo no mundo, e em terceiro lugar suicídio. Só que não é falado nas igrejas, nas escolas, nas famílias, não se conversa sobre isso. Irmãos, mas eu tenho um público de 18 mil militares. Todo dia eu atendo pelo menos 3 a 4 pessoas de diversas patentes. Vem pedir aconselhamento sobre suicídio. Já sepultei vários, irmãos. 2015 para cá, eu sepultei muitas pessoas que cometeram suicídio dentro das Forças Armadas. Por que essa preocupação da força? Porque o militar lida com armamento. Então, é uma das palestras que eu mais aplico para os jovens, para os oficiais, para os quartéis. Irmãos, o ser humano é o mesmo, está vazio e sem Deus. Todo dia eu atendo jovens. Numa companhia com 150 soldados, eu aplicando uma palestra de suicídio, 7 vieram me procurar no final. Dos 7, 5 eram evangélicos e tinham ideações suicidas. Porque o jovem que está na nossa igreja, às vezes tem dificuldade de falar com o pastor, com o irmão da igreja, não quer se abrir. Hoje é chamado de epidemia silenciosa. As pessoas estão vazias e sem Deus. Precisamos pregar, acompanhar nossos filhos. Está uma geração complicada surgindo aí, irmãos. Tem uma geração complicada surgindo aí. Mas nós temos as palavras de vida eterna. Pode avançar. Então, estamos partindo para as nossas conclusões finais. Mas não posso concluir sem antes passar 3 slides aqui para vocês. Irmãos, quantos conhecem, já ouviu falar no Monte Hermon? O pico do Monte Hermon, em cima dele tem neve. Pode avançar. Em cima do pico do Monte Hermon tem neve. Essa neve derrete, degela, no pé do Monte Hermon nasce o Rio Jordão. O Rio Jordão é um dos maiores rios que abastece aquela região da Palestina. Ele é fruto do cuidado de Deus. É Deus que manda, irmãos, a chuva, a água, a neve. Essa neve derrete e nasce no pé do monte o Rio Jordão, um dos maiores rios que corta aquela região, alimenta aquelas nações, sustenta Israel. Pode avançar. Ele nasce lá em cima, no Monte Hermon. A neve derrete e forma o Rio Jordão, que forma o Mar da Galileia, que é um grande lago. E o Rio Jordão vai continuando o seu curso e forma ali embaixo o Mar Morto. Um rio que corta toda essa região da Palestina e abastece aquelas nações, e Israel é cuidado de Deus. Deus tem cuidado de nós. Mas lá embaixo forma o Mar Morto. Mar Morto é Mar Morto por quê? Porque nele não tem vida. Pode avançar. Tem muita igreja. Pode avançar. O Mar Morto tem 10 vezes mais sal do que o nosso mar. O turista chega a boia, flutua, né? Tem muita igreja que, se não tomar cuidado, muitos irmãos podem se tornar um Mar Morto, pode se tornar um pântano, porque o Mar Morto é Mar Morto porque ele só retém. O rio não segue o seu fluxo. Por onde o rio passa, leva vida, árvores nascem, tem peixes, tem árvores frutíferas, tem plantas medicinais que servem para fazer remédio, e esse rio leva vida, ele está em constante movimento, mas lá na frente se forma o Mar Morto, porque começa só a reter. E eu quero orar por você nessa manhã, porque muitas vezes nós não tomamos cuidado, nós podemos tornar um pântano ou um Mar Morto. Vamos ficar de pé? Já viram o Tiranossauro Rex? Tem um bocão, né? É aquele crente que às vezes vem para a igreja, pastor, quero palavra, quero comida, quero alimento. Na EBD tem um bocão gigante, né? Ainda fala mal das pessoas, do irmão, questiona, critica algumas. Bocão. Tem a mãozinha pequenininha, atrofiada, não quer fazer nada, não quer ajudar ninguém, não quer trabalhar para Deus, a mãozinha ainda tem uma cauda gorda gigante que ainda sai atrapalhando, né? Quem quer fazer a obra, fazer um lambança. Irmãos, não podemos ser um pântano, um Mar Morto, não podemos ser um Tiranossauro Rex. Deus quer que a gente seja um rio, para servir de bênção à nação. Pode avançar. Quero concluir com esse último slide. Pode avançar. Avança, avança. Ali, último. Volta atrás. Volta atrás. Aí. Quero concluir com isso aqui, irmão.
Spurgeon, pastor batista, príncipe dos pregadores, diz assim: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Leva a água da vida. Isso, dá um ré maior aí pra gente. Opa, adivinharam, hein? Dá um ré maior pra gente aí. Quero orar por você, igreja. Está entendendo que nós temos essa responsabilidade de levar a palavra de vida, a água da vida. Deus está derramando água aqui nessa manhã, e é para você compartilhar ela, você levar, irmãos. Temos que ganhar esse bairro para Cristo, todo ele. Essas famílias, essas casas aqui estão sedentas pelas palavras de vida eterna. Temos que explicar a razão da nossa fé. Tem famílias que estão precisando nesse momento de se reconstruir, perderam entes queridos nessa pandemia. Tem famílias que perderam tudo e precisam encontrar a razão da nossa fé. Existe um rio, Senhor. Se comprometa nessa manhã. Do teu grande amor. Deus quer usar você, meu irmão. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar. Leva a vida, pois leva a vida no próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que nessa manhã o Senhor nos desafia como igreja a pregar o teu evangelho, a compartilhar a água da vida, Senhor. Use esta igreja, Deus, para ganhar este bairro para Cristo. Usa cada irmão para contribuir, para orar. Aqueles que podem ir, Deus, levar o evangelho. Que sejamos instrumentos teus para compartilhar a nossa fé, levando a água para aqueles que estão sedentos, para encontrar a razão da nossa fé e se reconstruir, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade. És a fonte, Senhor. Quero aproveitar que a igreja está de pé. Quero convidar o pastor Edson, sua família, para estarem aqui à frente conosco. Nós vamos orar ao Senhor por essa família. Nós hoje tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais desse ministério tão precioso, tão abrangente. Quantos aqui foram edificados essa manhã? Eu fui muito edificado com essas palavras, com esse testemunho dessa família missionária. Porque o pastor exerce o ministério, mas a família está junto. São muitas lutas que os irmãos devem passar no dia a dia, mas é o Senhor quem renova. Nós como igreja queremos orar por vocês, tá bom? Então vamos orar, igreja, vamos estender as nossas mãos para abençoar essa família missionária. Vamos orar ao Senhor, oremos. Santo Deus, querido e poderoso Pai, nós damos graças ao Senhor por essa oportunidade tão preciosa
de saber o que o Senhor está fazendo através dessa família, no meio dos militares. Pai, tu tens acompanhado, tu sabes das lutas que os militares enfrentam. Pai, nós temos acompanhado e hoje soubemos muito mais do que acontece. Nós clamamos ao Senhor que continue abençoando essa família, o pastor Edson, a sua esposa, os seus filhos. Revista-os, Senhor, com a tua graça, revista-os com o teu amor, revista-os com poder, Senhor, revista-os com força, com sabedoria, com misericórdia, Senhor. Abençoa essa família missionária. Nós, igreja, nos unimos a eles em oração para que muito mais homens e mulheres que exercem as suas funções nas Forças Armadas sejam alcançados pelo Senhor. Clamamos ao Senhor para que essas vidas sejam resgatadas, tratadas, que essas famílias sejam restauradas. Quantas famílias de militares que estão destruídas, reconstrói essas famílias, Senhor, reconstrói essas esposas, os maridos, os filhos. Abençoa, Senhor Deus, essas famílias, aqueles que têm, ó Deus, têm pensado na morte. Deus, renova-os com vida, dá-lhes um novo fôlego de ânimo, Senhor. E oramos também pela tua igreja, Pai querido, para que possamos ser bênção na vida uns dos outros, que possamos compartilhar boas novas de salvação, palavras de vida. Lembramos hoje dessa mensagem maravilhosa também, das águas que descem do trono do Senhor. Sejamos inundados por essas águas e possamos ser como rios, levando essa água adiante. Ó Deus, que possamos abençoar nossas famílias, que os pais aqui presentes, os que estão também unidos através da internet, ó Deus, se revistam da autoridade do Senhor para abençoar os seus filhos, para abençoar os seus cônjuges, Senhor. Que nossas famílias sejam abençoadas por Ti, ó Deus, e que essa bênção também corra e flua também aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, e muito mais outras pessoas venham conhecer a Cristo através de nós. Revista-nos, Senhor, como igreja, para sermos relevantes, para fazermos a diferença no nosso bairro. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Deus abençoe essa família querida. Que prazer conhecê-los. Deus os abençoe e podem se assentar também. Amados, nós estamos chegando ao final deste culto, nessa manhã. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse culto. Se você foi abençoado, envie para outras pessoas também. E com uma oração silenciosa, nós encerramos o culto desta manhã. Lembrando, 5 horas vamos distribuir folhetos e convites, e às 19 nós retornamos aqui à casa do Senhor para o nosso outro culto. Deus a todos abençoe. Amém.